O Parque da Juventude é um dos lugares mais reveladores do que é a vida na cidade de São Paulo. Onde já se localizou o maior presídio da América Latina, palco de rebeliões violentas e um massacre que para sempre marcou a memória da cidade, hoje crianças andam de bicicleta e jovens tocam violão em tardes ensolaradas, no que talvez seja o maior equipamento público de lazer e ensino da Zona Norte. Há muitas formas de estudar esse lugar da cidade. Observando seu projeto, os eventos que já aconteceram no parque e até a triste história do Complexo do Carandiru. Nós vamos propor um caminho pouco explorado dessa história, entendendo que a cultura, em especial a música, abre portas importantes para entender o processo que levou o local de um dos maiores massacres da história do Brasil, reconhecido internacionalmente pelas suas inúmeras violações dos direitos humanos, a se transformar em um parque voltado para o lazer e educação na Zona Norte de São Paulo. Vamos buscar entender essa história que reverbera no parque. No primeiro capítulo, falamos sobre como podemos estudar a história levando em conta a música e a cultura na cidade de São Paulo, além de contar um pouco sobre o contexto que deu origem ao presídio. Neste episódio, vamos continuar a sua história, acompanhando a sua época mais crítica até o final dos anos de 1990. No terceiro, vamos falar sobre sua demolição e a construção do parque. E no quarto e último episódio, vamos comentar sobre o que há lá nos dias de hoje. Não fomos autorizados pela CETESB a usar qualquer tipo de imagem do parque, por não reconhecer fins jornalísticos e de interesse público nesse projeto. Como a CETESB reconhece esse projeto como comercial, mesmo não tendo esse fim, o custo de autorização para as filmagens do parque seria de R$ 5.000, o mesmo preço de uma peça publicitária. Dessa forma, devido a esta decisão do Estado de São Paulo, não há nenhuma filmagem ou foto nossa no Parque da Juventude. As imagens utilizadas foram obtidas a partir de softwares e registros de satélite. Você pode acompanhar a série de lançamentos que estamos fazendo nas nossas redes sociais e também neste canal. Só seguir e, se gostar, dá aquele like. Mas enfim, vamos para o episódio de hoje. No último episódio, nós falamos um pouco mais a fundo sobre como vamos estudar o Parque da Juventude, tentando entender a história do parque e do que havia lá antes dele ser construído. Para dar um contexto mais completo dessa história geral de São Paulo, falamos sobre a formação da cidade, chegando a algumas conclusões interessantes. A industrialização e a modernização da cidade, no final do século XIX e começo do XX, foram quase um renascimento de toda a arquitetura e legislação, sendo o Carandiru, ou ainda, penitenciária do Estado, um símbolo histórico importante. Uma cadeia nova para a nova cidade que renascia. E que apesar do projeto original ter algum tipo de intenção humanista, a prática do presídio e das políticas públicas da cidade eram a eugenia e violência para o controle da população trabalhadora pobre do campo. Prática que garantiu o funcionamento social da cidade. Sobre a música, nesse momento, mostramos como havia um outro contexto social e cultural, como as festas populares sendo o local fundamental de encontro entre a classe trabalhadora e a cidade, diferente de hoje em dia, com as várias partes que compõem a economia cultural. Ao chegarmos mais para o final do episódio, falamos sobre como a modernização da cidade mudou para sempre sua cultura, sendo o samba um fruto dessa modernização, ao mesmo tempo que um autorretrato do que foi viver a modernização da cidade. Nos 30 anos seguintes, à inauguração da penitenciária do Estado no Carandiru, a cidade enfrentou uma série de crises e rápidas transformações políticas e físicas. Além da Segunda Guerra Mundial e as mudanças e conflitos da Era Vargas, a cidade enfrentava uma transformação em seu projeto de modernização, buscando se inserir também em um novo momento para a história brasileira, no qual ela teria um papel predominante. Isso fez da cidade o ambiente criador para uma série de movimentos artísticos, muitas vezes ligado à elite cultural, que controlava as vanguardas modernistas que ganhavam força. Porém, essa modernização também deu espaço para movimentos populares, às vezes ligados a agremiações de carnaval, a companhias artísticas, instituições religiosas, entre outros milhares de exemplos espalhados por São Paulo.
Para além das festas populares, a música e a arte também passaram por uma profunda transformação conforme os meios de comunicação e desenvolvimento do Brasil estreitaram ainda mais suas relações, ampliando o papel dos jornais impressos e das rádios. Ao chegarmos no final da década de 1940, o mercado da música já começava a contar com materiais gravados e a ascensão midiática de artistas populares, acompanhando o domínio político do varguismo. Um novo momento histórico, uma nova cidade que se tornava metrópole industrial, comercial, financeira e também cultural. Exigia um novo presídio que acompanhasse essas transformações. A partir da década de 1940, novos prédios foram construindo, ampliando e transformando para sempre a penitenciária do Estado. Aqui nasce o Complexo do Carandiru. Mas esse é apenas o começo do nosso caminho até o Parque da Juventude e a vida atual da cidade. Várias perguntas ainda precisam ser respondidas. Como que os acontecimentos históricos da segunda metade do século XX afetaram o Carandiru? Como que a ditadura militar afetou o Carandiru? E mais diretamente, como o presídio atingiu seu momento crítico no começo da década de 1990. Aqui começamos o nosso segundo episódio. Parte 1. O Carandiru e as periferias. Vejamos esse novo momento da cidade em alguns mapas e dados. São Paulo, em 1940, tinha uma população de 1,31 milhões de habitantes, número que vai saltar rapidamente para mais de 2,1 milhões em 1950. Observando a tabela, é possível também notar que a partir desse momento a população passa a crescer mais de 1 milhão de habitantes por década até 1980. Esse crescimento, obviamente, não vinha apenas do crescimento vegetativo ou do número de nascimentos menos número de óbitos de sua população, mas também dependia dos vários fluxos migratórios que traziam pessoas do mundo inteiro, buscando as novas oportunidades da indústria em expansão. É bom lembrar desses fluxos um pouco mais para frente. Se olharmos também o crescimento da mancha urbana, o ritmo de crescimento é ainda maior. Enquanto a população cresceu 4,5 vezes entre 1950 e 1980, o tamanho da cidade cresceu 9 vezes, ou mais ou menos parecido com esse mapa aqui. Que eram os espaços próximos à cidade, que chamamos de subúrbios, vão se transformando em parte do centro expandido, e as áreas mais distantes nas periferias, zonas ainda mais carentes dos serviços de urbanismo e saneamento básico. O desenho da cidade e seu funcionamento também mudava por completo dentro desse processo. Os carros, avenidas, rodovias, fábricas, periferias se encaixavam de forma diferente do que se encaixavam as antigas partes da cidade. O que estamos chamando a atenção é que a partir da Era Vargas nasce um novo modelo, uma nova forma de organizar a cidade que crescia. Um modelo que é novo apenas na superfície, modernizando a forma com qual a cidade se integrava ao comércio mundial e ao restante do desenvolvimento do país. Mas que em seu âmago mantinha a mesma lógica, com uma política que servia aos interesses de mercado, sustentando uma elite econômica e política com a exploração de uma população gigante excluída das tomadas de decisões sobre como São Paulo funcionaria. É seguindo este novo modelo de desenvolvimento que o município de São Paulo fica pequeno para a cidade de São Paulo. Olhando os mapas de 1950 para frente, vemos para onde a cidade crescia, acompanhando a marginal Tietê no sentido leste-oeste. E também algumas das dificuldades que esses locais poderiam enfrentar para acessar o centro da cidade e alguns dos serviços mais básicos que eles necessitavam. E no caso específico da área do Carandiru, o que ocorria lá? Alguns dos marcos do bairro de Santana, que havíamos falado no último episódio, como o aeroporto do Campo de Marte de 1913, as linhas de bondes da São Paulo Trainway de 1900, a fazenda e a capela de Santana que haviam sido demolidas para dar espaço para alguns edifícios do Exército em 1913, vão se modernizar e crescer, ou ainda serem substituídas, como no caso dos bondes, que vão dar lugar para os ônibus em 1964 e ao metrô construído em 1970. Inclusive, por conta de não ser uma área tão visada pelo crescimento urbano, já que a Serra da Cantareira era entendida como um limite para a cidade, os bairros de Santana e Tucuruvi também acumularam várias áreas e estruturas militares próximas ao Carandiru. Até mesmo nos jornais e nas mídias, o espaço do Carandiru e o presídio são citados de forma diferente. Terrenos próximos são vendidos, serviços começam a aparecer na região. A cidade, ou ainda metrópole de São Paulo, engoliu a antiga área do Carandiru e a transformou. Engoliu o Carandiru, tanto para o bem como para o mal, já que esta modernização, como estamos mostrando agora e no episódio passado, é acompanhada por diversos conflitos e violência. É já na década de 1960 que a favela da Zaquinarte é criada nas proximidades do presídio e ao lado do córrego. Isso é tão símbolo da modernização brasileira quanto os avanços técnicos implementados durante todo o final do século XX.
Dentro do Carandiru, o presídio passa a contar com novas estruturas, os pavilhões, as novas enfermarias, blocos femininos e pátio em um espaço ainda maior. Mas ainda como do lado de fora do muro, essas obras e reformas não são feitas para resolver o problema, apenas para tentar não perder o controle de uma sociedade sofrendo com as consequências de um desenvolvimento excludente. A partir desse momento, a superlotação e as rebeliões começam a crescer, fruto de uma nova política carcerária que não era acompanhada pela estrutura dos presídios. Em um país que necessita da repressão para manter a população na linha e não muito questionadora, o presídio sempre vai ser um local particularmente cruel e exemplar. Porém, os avanços sociais também vão produzir uma reação dos de baixo, com a denúncia e a repressão do cotidiano das classes trabalhadoras ganhando cada vez mais espaço dentro da mídia. Num contexto mundial de Guerra Fria, com uma disputa ideológica acirrada e tensa, o protesto e a exigência por uma sociedade mais justa começava a ganhar mais materialidade, sendo a arte e a música ótimos documentos para entender esse processo. Parte 2. Holocausto Urbano. Como chegamos a falar no último episódio, o samba, já na década de 1950, apresentava grandes artistas e gravações, frequentemente abordando temas sociais importantes dentro do contexto do crescimento das cidades brasileiras. Mas na década de 60, a possibilidade de acessar a cultura de outros países, em especial dos Estados Unidos, diversificou ainda mais as composições nacionais, dando início a novos gêneros, mais populares e com ainda mais gravações e espaço nas mídias da época, principalmente rádio e jornal impresso. O surgimento de vários artistas ligados ao jazz, a criação da bossa nova, jovem guarda e tropicália, e até a criação de algumas bandas de rock e pop com repercussão internacional, estão diretamente ligados ao desenvolvimento de um mercado consumidor de cultura no Brasil, mas principalmente a uma sociedade civil que começava a ficar particularmente autoconsciente. Contudo, a década de 1960 não acabou. Em 1964, no Dia da Mentira, os militares e a elite econômica e política do país orquestraram um dos maiores crimes contra a nação, depondo João Goulart da presidência e mergulhando o Brasil nas trevas da ditadura militar. Em termos materiais, a ditadura buscou aumentar o ritmo de crescimento econômico e limitar ao máximo a divisão desse desenvolvimento social e humano. Nesse momento, o Estado brasileiro será responsável pelas mais diversas barbaridades, algo que obviamente afeta toda a sociedade, mas tem na música e no Carandiru casos particularmente exemplares. Com o crescimento da repressão, o presídio passará a ter novos usos, ampliando sua capacidade institucional como instrumento do medo, da desumanização. E não que a sociedade brasileira tinha sido justa em algum momento da sua história, ou que as condições carcerárias já foram minimamente condizentes com a defesa dos direitos humanos, mas a ditadura vai instrumentalizar ainda mais essas péssimas condições para ampliar sua capacidade repressiva e terrorista. Conforme os meios políticos se fechavam, a oposição se diluiu na sociedade civil, partindo para as vias clandestinas e também ganhando ainda mais representação dentro da música. Com o Mais Lenha e o Inferno, a cidade de São Paulo será cenário de toda uma nova onda de artistas, gêneros musicais, canais de comunicação e, principalmente, maneiras de contar a história que ficou reprimida na sociedade brasileira. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Exemplos do crescimento da crítica política dentro de movimentos culturais e sociais são infinitos, indo desde a MPB como Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, até o surgimento de uma contracultura e movimentos mais vanguardistas, como Jardim Macalé, Itamar Assunção e até Arrigo Barnabé. Movimentos esses que foram fortemente impulsionados durante a década de 70 por conta da popularização da televisão. E que fique bem dito, a ditadura nunca conseguiu ter controle completo de como a denúncia de seus crimes e os protestos contra as condições de vida circulavam pela sociedade, mas não faltaram esforços nesse sentido. Como comentamos rapidamente no começo do episódio, ao chegarmos na década de 80, os resultados da ditadura civil-militar das elites econômicas em São Paulo é um holocausto urbano. Se por um lado ela conta com as mais modernas tecnologias, as mesmas dependem de uma desigualdade social brutal e do terrorismo do Estado para funcionar. Ao final da década de 80, a ditadura começa a perder sua legitimidade e uma nova possibilidade de redemocratização volta a pairar sobre o Brasil. A música novamente serve de afluxo para protestar pela democracia, denunciar e recontar o saldo da destruição e pensar como deveria ser a sociedade que deve renascer após a ditadura. Pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha
falta do irmão do enfio, com tanta gente que parte. Parte 3. Raio-X do Brasil. A democratização, lenta e gradual, foi escolhida a dedo pelo governo militar e demorou anos para que se fizesse sentir dentro da realidade política e econômica dos brasileiros. A primeira eleição, de 1985, fruto do movimento das diretas já, foi frustrada pelo óbito de Tancredo Neves e posse de José Sarney, que vai segurar as mudanças necessárias para dar um fim real e buscar justiça pelas vítimas da ditadura, sendo que somente em 1988 a nova Constituição finalmente inaugura o período democrático. Mas como isso afetou a música e o Carandiru? Com a democratização, a música, a cultura e a intelectualidade voltam a atuar com mais liberdade. Novamente, novos gêneros e sonoridades surgem no Brasil. Os Racionais são um exemplo interessante disso. Nascido da união de quebradas distantes, os lendários MCs têm em seus álbuns um relato vivo de como eram as condições da periferia de São Paulo no final do século XX. No primeiro álbum deles, Holocausto Urbano, de 1990, as letras já demonstram agressividade e força nas denúncias e pautas defendidas. A luta contra o racismo, a violência policial e as contradições sociais presentes no cotidiano dos moradores da periferia de São Paulo. E não só isso. Nos samples e na forma própria que o rap tem de construir as composições, é possível também fazer um resgate e reviver a memória musical. O soul, a MPB, o jazz, o rock, tudo será reutilizado, celebrado e integrado ao que as músicas passam para frente. Justiça, em nome disso eles são pagos, mas a noção que se tem é limitada e eu sei que a lei é implacável com os oprimidos, tornam bandidos os que eram pessoas de bem. Mas não é somente nas novas expressões musicais que a denúncia social ganhará força. O próprio samba, estilo já centenário em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, seguido de figuras como Bezerra da Silva, também vai aumentar o volume de grito de revolta. No álbum Justiça Social, de 1987, há de tudo, da defesa da resistência contra a violência policial, a defesa dos direitos humanos e até uma música sobre o consumo de maconha. Dentro do Carandiru, além da apresentação de alguns artistas e a atuação de alguns voluntários, como a atriz Sofia Bisiliati e o médico Drauzio Varela, também mostravam como a sociedade civil e os movimentos sociais reconheciam os problemas dos presídios. A realidade era que a ditadura teve seus efeitos prolongados por décadas após a democratização, e a música, mais organicamente integrada à vida social de toda a população moradora de uma cidade como São Paulo, serviu como espaço para a crítica dessa realidade. Eu sei que errar é humano, na vida é comum ter a primeira vez, mas vale é ser consciente, pois muito inocente já pagou por aquilo que não fez. É que a balança da justiça social só pesa pra lei escrita, isto não está legal. Parte 4. O massacre do Carandiru. Entre os efeitos prolongados da ditadura, a violência do Estado talvez seja a mais nefasta e até hoje continua acompanhando a sociedade brasileira. Ao chegarmos no final da ditadura militar, o presídio do Carandiru é o maior presídio da América do Sul, com mais de 8 mil presos em um espaço que comporta apenas 4 mil. Uma sociedade empobrecida e que enfrentava uma das suas piores crises econômicas, que combinadas com as heranças da ditadura produziam uma tragédia anunciada ao público que passava ou morava nas proximidades do presídio. O Carandiru atinge seus piores momentos no começo da década de 1990. Os jornais comentam escândalos de corrupção, fugas, tráficos de drogas e até planos de se demolir o presídio. Porém, nenhuma medida séria saiu do papel, já que os presos em condição de condenados não têm sua humanidade reconhecida plenamente. O presídio, de certa forma, vai também invadir o discurso público, se torna um símbolo com diversos significados, normalmente ligados ao medo e ao terror do que se passa lá dentro. Mas e o fim do Carandiru? Sendo uma tragédia anunciada, é importante entender que não foi apenas um fator que levou o presídio do Carandiru ao seu fim e a construção do Parque da Juventude, mas o massacre do Carandiru é sem dúvida um marco fundamental nesse processo. Eu vi um holocausto! Eu vi um holocausto! O massacre na casa de detenção em São Paulo na última sexta-feira desperta indignação no mundo inteiro. Quando cheguei, fui informado que a situação estava incontrolável e que a tropa de choque já tinha entrado no pavilhão 9. Entrou atirando para dentro da cadeia, entrou atirando. 500 policiais armados estiveram na casa de detenção durante 13 horas. Os oficiais da PM tinham recebido uma ordem: resolver o conflito.
Não tinha revólver, não tinha refém. Ele tinha que se defender dos cachorros. Nós corremos. Eles tentaram negociar. Corremos pra dentro dos xadrezes, aí eles mataram dentro do xadrez. Eles me tiraram de madrugada da cela, só de calção, me colocaram na parede de vidro com mais uns 10 companheiros, deram um monte de paulada na gente e falaram, vai carregar o futuro de vocês, que o futuro de vocês é tudo a morte. A tropa voltou à detenção no dia seguinte, desta vez para conter na rua uma pequena multidão de aflitos. Familiares dos presos buscavam informações que demoraram 48 horas para chegar. Os sinais silenciosos que vinham de dentro do presídio só aumentavam a tensão. A procura desta gente muitas vezes só terminou nos corredores do Instituto Médico Legal. A história do massacre na detenção não está mais só lá, no pavilhão 9. Agora ela é contada também em dezenas de covas rasas, de pequenas cruzes, em vários cemitérios pobres da periferia. Durante 4 dias, as cerimônias simples do sepultamento se repetiram. Momentos de dor e indignação. Eu acho que eles não mereciam, nenhum deles mereceu isso. Mesmo sendo criminosos? Mesmo sendo criminosos, eles são gente. O resultado final são pelo menos 111 assassinados pela tropa de choque do estado de São Paulo. E outras centenas de feridos, todos presos. Esse massacre serviu como um grande choque de realidade para a população do Brasil, e principalmente de São Paulo. A cobertura em loco do que ocorreu escancarou uma polícia militar violenta e uma injustiça medonha com os presos colocados no que só pode ser descrito como um inferno. A pauta do fim do presídio e da reformulação daquela parte da cidade, bem como a necessidade de se repensar o sistema carcerário nacional, ganham muita força. Talvez como maior representação musical dessa época, do sentimento causado pelo massacre do Carandiru e pela condição do país, seja o álbum Raio-X do Brasil, de 1993, dos Racionais MCs. A música O Homem na Estrada, uma narrativa que conta a história de um homem saído do sistema prisional, tem um peso ainda mais especial. O diagnóstico do Raio-X do Brasil era uma sociedade doente pela sua condição social, incapaz de tomar os remédios certos para finalmente se ver livre de suas mazelas. Os prisioneiros são vítimas de uma sociedade que antes e depois do cárcere condena sua juventude à miséria e à falta de perspectiva. Sobre a cobertura midiática, é fundamental entender que os jornais e estações de televisão também foram afetados pela ditadura militar, pegando o vício de sempre defender as narrativas dos policiais. Além disso, esses veículos de comunicação tinham uma agenda própria, sendo que também contribuíram para abafar e transformar o Carandiru em um objeto midiático. A cobertura jornalística do massacre, no qual os policiais seriam os executores, foi acompanhada de perto por várias outras, que exploravam o sensacionalismo e defendiam a ideia de uma rebelião, como se as vítimas também fossem os culpados. Nesse caos midiático e político que o Carandiru vai entrar de vez em seus momentos finais, com consenso, ainda que por motivos diferentes, que era necessário dar o fim de vez ao presídio. Porém, mais de 10 anos separam esse evento da demolição completa do Carandiru. Por que ocorreu essa demora? Como a sociedade reagiu ao massacre do Carandiru? É justamente isso que vamos discutir no próximo episódio. Um último aviso. É óbvio que faltou muita coisa dentro dessa história resumida que contamos aqui. Buscamos dar destaque à intersecção entre o presídio e as cenas musicais fortes em São Paulo da época. Assim, vale a pena lembrar que na descrição do vídeo tem algumas referências importantes para estudar esse momento, e também indicamos alguns álbuns que retratam bem esse momento histórico, como As Próprias Crustas S.A. do Itamar Assunção, O Banquete dos Mendigos, Crucificados pelo Sistema do Ratos de Porão, Construção do Chico Buarque, Linha de Passe do João Bosco e, por fim, Cadáver Pega Fogo durante o Velório de Fernando Pelon.